Queria que você olhasse para quem estivesse do teu lado aí, declarasse uma palavra dizendo o seguinte: declare isso comigo para ter um 2025 abençoado. Vira para quem está do seu lado, por favor, não pode fazer isso, mas fala, declare isso comigo para que você tenha um 2025 abençoado. Vai ler a Bíblia. Cara, você está esperando um passe de mágica. A verdade é essa. Quando a gente vira o ano, a gente vira numa expectativa que, cara, alguma coisa, algum passe de mágica vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, porque simplesmente o mundo mudou do dia 31 para o dia 1º. E aí você começa a procurar profetas, profecias, igrejas com campanhas, dizendo: esse ano vai ser o ano da restauração. Esse ano Deus me revelou, vai ser o ano da vitória. Esse ano vai ser o ano da cura. Esse ano vai ser o ano da intimidade. Cara, eu vou te dizer uma coisa: esse ano vai ser tudo isso. Não vai ser só o ano da intimidade, ou o ano da cura. Tá bom, é o ano da cura e o restante. É o ano da intimidade e o restante. Umas igrejas, esse ano da prosperidade. Cara, você ainda cai em ponto de fada, cara. Quantos anos você tem de igreja, Jack? 30 que você conhece ela, né? Quantos anos, Nezia, de igreja? Sou Leão, nem fala, né? Rogério, essa galera nem fala. Tem até vergonha de falar. Rodrigão aí, Rodrigão tá mais aí. Mas, cara, a galera com 30 anos de igreja, 20, 25, cara, você ainda cai em lorotinho, ainda cai em conversinha fiada. Esse ano é o ano da prosperidade, esse ano é o ano tal. Cara, esse ano é o ano de Jesus Cristo, cara. E todas essas coisas estão dentro disso. A gente tem estudado aqui que salvação, sozo, sotéria. E está tudo dentro disso. Então não tem como caminhar separado. É como você mandar o teu braço caminhar para um lado, tua perna para outro. É impossível. É impossível. Então a melhor palavra que você lançou sobre a vida do teu irmão é: vai ler a Bíblia. Você nunca vai ficar enganado nos dias maus. Assim como diz o Salmo 1, você será uma árvore plantada em beira dos ribeiros, cujas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Esteja apoiado na palavra, esteja apoiado na palavra, esteja apoiado na palavra, e tudo vai bem na tua vida. Você vai ter o ano de 2025 maravilhoso. Amém? Nós estamos começando uma série hoje chamado O que será o amanhã? Responda quem souber. Quem é da minha época sabe do que eu estou falando. A galera nova não sabe, está me olhando e falando assim. Estamos chegando perto do carnaval, o Espírito Santo me inspirou. O que é isso? O que será amanhã? Fala aí você que é mais da antiga aí que pegou. O que era isso, Jack? Você lembra do que vem isso aí? O que será o amanhã? Responda quem souber. Foi uma composição de quê? De um samba. De um samba, cara. De um samba. E se você pegar a letra, você vai ver que a letra é totalmente assim, cara. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Vamos embora e vamos que vamos. Acho que é Beth Carvalho. A saudação para você, que você aceite Jesus e seja salva. Você vai saber o que vai ser amanhã, Beth Carvalho. Deus abençoe a tua vida. O que será o amanhã? Responda quem souber. É verdade que quando chega 2025 a gente começa a ficar desentulhar tudo aquilo que estava entulhado de sonhos e projetos. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou fazer, vou acontecer. Muitas das vezes a gente começa 2025 frustrado já porque 2024 não foi aquilo que você gostaria que fosse. E aí você já começa 2025 extremamente preocupado. O ser humano, por natureza, já é ansioso. Normal, todo ser humano, ele tem um pouco de ansiedade, mesmo aquela galera um pouco mais tranquila, sabe, com a vibe mais tranquila. 2025 já começa de um ano pressionado, com ansiedades, com nervosismo, com pressão. O que vai ser? Para onde eu vou? O que eu vou trabalhar? Eu fico nessa cidade ou eu me mudo? Eu fico nesse emprego ou eu me mudo? O que vai ser do meu casamento? O que vai ser das escolas do meu filho? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? E o tema da mensagem hoje é: a gente vai fazer uma
Vou fazer 4 pregações em seguida falando sobre João. Depois eu faço uma última, dia 22, terminando falando sobre João. Há 4 milagres, os 3 primeiros que só João apresenta. Os 4 primeiros milagres que João apresenta, dos 4, 3 só ele fala. O primeiro é o que a gente vai tratar hoje, que é a transformação da água em vinho. Tá, João 2, 2, de 1 a 11. E eu chamei essa mensagem do Senhor do tempo. Depois vai o Senhor do espaço, porque ele cura o filho de um centurião que estava distante, diferente do que fala em Marcos e João, que é a cura de um servo de centurião, não confundam. É a cura do filho de um alto cara do escalão do exército, e é o Senhor do espaço. Depois a gente fala do Senhor do movimento, que só aparece em João, que é a cura daquele paralítico que está lá, aquele doente que está lá no tanque de Betesda, só aparece em João isso. E aí a gente trata como Senhor do movimento, e depois para poder finalizar, que é o que já aparece em todos os outros, que é o Senhor do... Depois eu trago para vocês que é uma... Vou deixar no ar para vocês não faltarem a 4. Então são 4 pregações trazidas sobre o livro de João. Os primeiros 4 milagres que João apresenta na Bíblia. Exatamente. O Senhor do tempo, o Senhor do espaço, o Senhor do movimento e o Senhor. E é muito interessante que Deus vai trabalhar em cima daquilo que mais aflige a gente. Do que será o amanhã? Da minha ansiedade, da minha depressão, da minha angústia. E a ansiedade, segundo o dicionário Michaelis, é o seguinte: olha a dica que Deus já dá aqui para a gente através do dicionário. Sofrimento físico, psíquico, aflição, agonia, angústia, ânsia, nervosismo, estado emocional frente a um futuro incerto e perigoso, no qual o indivíduo se sente impotente e indefeso. Desejo ardente ou veemente, um anelo, um sentimento ou sensação de intranquilidade, de medo e receio. Quando a gente vai na Bíblia, Mateus 6,31 já traz um pouquinho dessa cola para a gente. Quando ele fala, não se preocupem, não sejam ansiosos por nada. E essa palavra no original, ela vem de uma raiz chamada merizô. Merizô, no grego, que quer dizer cortar pela metade, cortar em pedacinho. Quando você está ansioso, quando você está em depressão, não é assim que você se sente? Não é assim que você se sente? Cortado, cara. Cortado, impotente. Você não sabe o que vai ser amanhã, você sabe de alguma forma que você não tem força para resolver aquilo, então você se sente cortado pela metade do teu coração, na tua mente, na tua alma. E a Bíblia é engraçado que ela não esconde nada, ela não esconde, a gente tratou disso no ano passado, ela não esconde problemas, ela não esconde dificuldades, ela não esconde aflições, frustrações e nem muito menos, porque se ela trouxe isso aqui, significa que alguém lá atrás, muito antes de mim, de você, já viveu. E se alguém viveu isso lá atrás, Deus já tinha, antes das pessoas viverem, solução para esse problema. E Deus está te trazendo aqui para dizer o seguinte, cara, você é, e o que está dentro de você, a solução para o que você tem sofrido. E não só para você, mas para aquele que está no teu entorno. E aonde a ansiedade, ela de alguma forma, ela trabalha? É diretamente no nosso coração. O coração, ele trabalha diretamente ligado à nossa psique, ou seja, nosso intelecto, a nossa alma. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, está totalmente ligado uma coisa com a outra. E olha o que diz Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. A luz dos olhos alegra o coração. A boa notícia fortalece os ossos. Provérbios 12:25. A ansiedade do coração do homem o deprime. Verso A. Se isso foi escrito aqui por Salomão, com todo o dinheiro que ele tinha, com toda... Eu não gostaria de ter isso, tá? Primeiro, porque eu sou fiel à minha mulher. Segundo, porque uma mulher só já tá bom. Imagina 1000 igual ele teve. É de se matar. 1000. Então, com toda a mulherada que ele teve, com todo o dinheiro que esse cara teve,
Esse cara declara isso em Provérbios. A ansiedade, coração alegre, aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, pela ansiedade, se abate o espírito. Precisa levantar a mão, mas você já se sentiu assim algum dia? Quase todos os dias? É complicado, não é? Complicado. E em cima de que a ansiedade trabalha? A ansiedade trabalha justamente em cima do tempo, que é o que a gente vai falar hoje, o Senhor do tempo. Senhor do tempo. A ansiedade, ela trabalha em cima do tempo. E se você reparar, hoje, principalmente hoje, no que a gente tem vivido, está tudo muito rápido, tá ou não está? Está tudo muito rápido, tudo. Informação, conhecimento. Você não precisa nem mais assistir comercial, você clica, mas ao mesmo tempo é tudo muito demorado para acontecer. É um paradigma absurdo que a gente vive. É tudo muito rápido, mas é tudo muito demorado. É demorado não é para resolver as coisas. É burocrático não é às vezes para chegar ao milagre. Mas o mundo não está muito rápido, cara. Já parou para pensar? É tudo muito rápido, mas está tudo muito devagar para acontecer. É tudo muito devagar. Muito devagar para chegar ao meu milagre. É muito devagar eu ir na prefeitura e pedir um alvará. É tudo muito devagar para eu pedir uma licença de funcionamento, para eu resolver alguma coisa no cartório, para de alguma forma o meu milagre chegar. Mas o mundo está muito rápido, está muito acelerado. Mas ao mesmo tempo as coisas estão muito devagar. E aí esse espiral que a gente se mete de coisas nos faz deixar doido. Estou mentindo? Isso nos deixa doido. Isso nos deixa completamente preocupado, ansioso do que vai ser o amanhã. E Satanás começa a trabalhar em cima daquilo que a gente tem de mais precioso, que é o tempo. Ele começa a bater em cima disso, é o tempo. Está vendo? O mundo está tão rápido, mas as suas coisas estão indo tão devagar, tão devagar, tão devagar. E aí esse espiral que a gente é colocado nos faz deixar pinel. Essa é a verdade. E aí quando você vê, você está babando, você está chorando, você está em crise, você está com medo, você está com pânico, e você está de alguma forma sem saber, às vezes, até o porquê. Isso é engraçado. Não sei o que acontece, às vezes está tudo bem no teu fim de semana, está tudo bem no teu dia, está tudo indo bem, mas tem dia que a gente acorda sem saber o porquê, com o coração palpitando, com o coração acelerado, com o coração, cara, você não sabe nem o porquê, mas está dando tilt. Chega a ser engraçado. Mas às vezes você sabe o porquê da tilt, porque você está preocupado como é que você vai pagar a conta, como é que você vai fazer com a escola do teu filho, da tua filha, como é que você vai comprar, como é que você vai fazer, como é que você vai resolver essa situação, como. Quando você vê, você está indo para o hospital e chega lá desesperado, achando que está com taquicardia, e aí quando chega lá, o médico, você já bota a pulseirinha vermelha, não é assim, Jack? Passa à frente de todo mundo, e começa o exame, a triagem, não passa nem pela triagem, vai direto para o médico, o médico vai, pressão, não sei o que lá, e fala assim, levanta a língua, sublingual vai te resolver, calmantezinho, pode ir para casa. Aí você dá 30 minutos depois. Eu, quando vivi um espiral desse lá no Rio de Janeiro, vamos dizer uns 5, 6 anos atrás, era certo, 4, 5 vezes por ano eu ia para o hospital achando que eu estava infartando. Eu tenho uma empresa, e essa empresa é movida à pressão, era movida à pressão, até que eu entendi que eu precisava lançar minha pressão sobre ele, a gente vai falar sobre isso, porque eu preciso do tempo para entregar licenças, projetos, porque senão o cliente perde tempo, então é uma cascata, então é uma cobrança em cima de cobrança. E era certo, de 4 a 6 vezes por ano, eu ia para o hospital. Os médicos, os enfermeiros, todo mundo já me conhecia. Olha o garoto do taquicardia aí. Entra. Cera vermelha, tem que analisar, não pode deixar, né? Porque é negligência médica. Entra. Linguinha, sublingual, vai para casa. Tô bem. E a gente vive nesse espiral, a verdade é essa, de confusão, entendendo que é tudo muito rápido, só que parece que para mim era sempre tudo muito devagar para acontecer. Nada era no meu tempo. Nada acontecia segundo
a minha vontade, segundo o meu tempo, segundo aquilo que eu achava que de alguma forma deveria acontecer. E Satanás pega isso, te bota dentro de um embrulho, cara, e acaba com a tua psique, o teu coração, vivendo exatamente o que a gente leu aqui em Provérbios 15, te deixando triste, magoado e ferido. Lembra, Senhor do espaço, Senhor do tempo, depois a gente vai ver Senhor do espaço, Senhor do movimento e o último, eu vou falar para você, Senhor da matéria, onde que ele multiplica os pães, peixe. Então são 4 que a gente vai trabalhar. E esses 4 exatamente é onde que bate a nossa ansiedade, o nosso nervosismo. E ele é o Senhor de todas essas coisas. E a gente depois termina o 5º, lá no dia 22. Tem 2 pregações nesse meio. A 5ª pregação falando de João, exatamente como é se sentir amado, que é o que você vai ter que se sentir. Querendo você ou não, vou empurrar a goela abaixo, vou fazer você engolir o iPhone, a Bíblia, mas depois que acabar essa série, você vai sair daqui totalmente. Uns vão sair hoje, Deus tem um tempo para cada um, outros vão sair daqui a pouco, mas eu tenho certeza, em nome de Jesus, até o último dia dessa pregação, você vai sair daqui se sentindo um filho amado, uma filha amada. Cuidado, liberto disso que te oprime, desse medo, dessa angústia, desse medo, desse desespero que tem te preocupado do amanhã. Você vai entender por A mais B que você é um filho, uma filha, e ele tem prazer em te abençoar. Amém? Vamos lá, João 2, de 1 a 11. E ao 3º dia, fizeram-lhe umas bodas em Canaã, na Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltou vinho. E a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, não vou entrar nesse detalhe, que a gente fala da crucificação, esquece isso um pouquinho. Sua mãe disse ao servente, fazei tudo quanto ele disser. Estavam ali postas 6 talhas, preste atenção nisso, de pedra, para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, preste atenção nisso também. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram até em cima, e disse-lhes, tirai agora e levai aos mestres-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala, ou seja, cerimonialista, provou a água feita de vinho, não sabendo de onde vieram, ele estava viajando, de onde chamou o mestre-sala do esposo e disse, cara, todo mundo coloca o melhor vinho no começo. Você colocou o pior no começo, depois estava todo mundo bêbado, você pegou e serviu o melhor vinho. A ansiedade tomou conta daquele lugar. Casamento para o judeu é uma coisa muito séria, assim como para a gente é muito sério. Mas o judeu, ele leva isso a ferro e fogo, ele faz festa durante dias. Primeiro, tem todo um ritual, que isso aponta para Cristo, enfim. Começa com o noivo, que o noivo manda um amigo, que para a gente é o Espírito Santo, enfim, para poder ficar um ano, às vezes passando, às vezes com a noiva ali, para poder ensinar os costumes para o noivo, antes do noivo vir, depois eles têm um momento, enfim, do sexo entre eles, um ano depois aproximadamente, que é quando é instaurado o casamento. O casamento é isso, é o sexo, por isso que a gente fala para o jovem, cuidado, você não sabe, às vezes está transando com uma aqui, transando com outra ali, transando com aqui. Cara, quantas pessoas você já está casado espiritualmente? A gente alerta o nosso jovem sobre isso, entendendo que o casamento é uma coisa muito séria. Guarda para o seu namorado, você vai casar, guarda para o teu esposo, guarda para a tua esposa. É a melhor coisa que você faz da tua vida. Isso para o judeu era muito importante, era muito sério. E aí Jesus escolhe fazer um milagre no casamento. Só que antes desse milagre acontecer, a ansiedade é tomada conta daquele lugar. Eles começam a ficar desesperados, porque faltar vinho no casamento, numa cerimônia tão linda daquela, era sinal de fracasso. Era sinal, cara, algo deu errado no planejamento. E alguém vai ter que pagar essa conta, porque os noivos, as famílias que eram mais abastadas, geralmente contratavam, como se fosse o cerimonialista, para tomarem conta daquela festa. E faltar vinho, cara, podia faltar comida, mas faltar vinho. E aquela ansiedade era justamente, cara, e agora?
O que será do amanhã? O que será do amanhã, dessa festa? O que vai acontecer? E aí a gente vê Maria desesperada e a gente não sabe o porquê. Se Maria, de alguma forma, ou era muito íntima da família, ou se de alguma forma ela era simplesmente, estava no corredor e por conta disso os serventes passaram e falaram, cara, acabou o vinho. Sabe aquela conversa de corredor que você passa, alguém está no corredor, você nem conhece, já fala alguma coisa. Ou se Maria era a própria dona do buffet. Porque não tem uma lógica. Por que foram falar com ela? Ou ela era uma pessoa muito conhecida de oração, uma pessoa de oração, sabe? Cara, vamos pedir uma oração para Maria que eu acho que ela vai orar e vai resolver. Mas alguma coisa tinha nisso. Alguma coisa tinha nisso. O coração daquela galera, naquela hora, ele estava amargurado. O coração daquela galera, naquela hora, estava totalmente preocupada e ansioso do que será o amanhã. Do que vão falar de mim? Como é que eu vou pagar essa conta? Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que eu vou resolver essa questão da cerimônia? Por que vieram falar logo comigo? Eu imagino Maria pirando, levantando a língua justamente já para tomar um sublingual, ou dizendo, eu estou com taquicardia. É muita pressão, olha quantos convidados. E além de ser muita pressão, porque vieram falar comigo, o meu filho ainda traz mais 12 convidados. Traz mais 12 penetras, ajudando a secar o vinho mais rápido. O vinho passou a secar mais rápido, mais 12 tomando. Com Jesus, 12 mais 1. Jesus, 12 mais 1. Fora mulheres, fora... Né? Criança, foi todo mundo. Você imagina, a ansiedade começou a correr naquele lugar. Maria começou a ficar preocupada. O que vão falar da minha família? Vai que eu sou a dona do buffet. Falaram por Maria por alguma coisa. Cara, alguma coisa vai acontecer. E Maria começa a ficar, a ponto dela chegar em Jesus e falar, Jesus, acabou o vinho. Jesus dá uma patada leve. Né? Ela fala assim, cara, o que eu tenho contigo, mulher? Aquela patada santa, sabe? Às vezes, quando você está descabelado, você dá na tua mulher ou ele dá em você. Mas gera perdão, tá? Importante. E aquilo que era para ser uma alegria, para ser uma festa, vira um caos, vira um problema. Vira um problema. E literalmente o coração deles, de Maria naquela hora, e dos serventes, da galera que estava ali, estava exatamente conforme Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem parteado, o deprime. Ansiedade no coração do homem o deprime. Mas uma boa palavra o alegra. Eles estavam procurando naquela hora qual seria a boa palavra. Quem teria essa boa palavra? Quem que poderia dominar o tempo naquele momento? E quando a gente vai em João 6, 68, olha que interessante. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Aqui só lembrando, era aquela que a galera começou a abandonar Jesus, lembra disso? E Jesus falou, cara, você não quer me abandonar também não, vocês? Pedro falou o seguinte, onde eu irei? Só tu tens? E o que Maria estava procurando naquela hora? Uma palavra que viesse consolar o coração amargurado que eles estavam sentindo. Maria, justamente, ela precisava de uma palavra de conforto de alguém, porque a pressão estava lançada sobre ela, era capaz de ela infartar, ter algum problema, ser mal falada na cidade, por ela não conseguir, talvez, cumprir com os compromissos dela. O coração dela estava justamente como o Provérbios 12, dizendo que estava amargurado, estava pesado, estava triste, e ela precisava justamente do pós-vírgula, uma palavra que viesse a alegrar o coração dela. E essa palavra em João 6,68, quando diz, para onde eu irei? Só tu tens palavra de vida eterna. E essa palavra aqui, rema, que é a palavra revelada. Essa palavra aqui não é uma palavra qualquer. Essa palavra é a palavra rema, a palavra revelada. Não é a palavra simplesmente que você pega um livro ou que alguém bate no seu ombro e fala, vai dar tudo certo. Sabe, vai que vai dar tudo certo. Vai lá, eu estou contigo. Não fica triste não, daqui a pouco melhora, sabe? E Maria, ela se lembra daquilo que ela tinha dentro da casa dela. Ela se lembra
que agora não mais como filho, mas como senhor dela, do que ela tinha dentro da casa dela. E ela lembra que o único que tinha a palavra que podia alegrar o coração, curar, prosperar, libertar, salvar, comprimir o tempo, estava dentro da casa dela, estava presente ali naquele milagre que iria acontecer naquele casamento. O único que tinha a palavra rema, palavras de vida eterna, de cura, de milagre, é o que estava na vida, na casa dela. E ela se lembra daquilo, por isso ela chega para um dos serventes e fala o seguinte: cara, não importa o que ele vai te mandar fazer, faça, porque ele tem a palavra rema, que pode te curar, te salvar, te libertar, ele pode atingir tudo isso que está te afligindo e trazer milagre. Ela lembra do que ela tem em casa. Ela lembra do que ela tem dentro dela. E aí começa o milagre. E aí começa o milagre. E aí Jesus começa de alguma forma a fazer o milagre. E eu imagino Jesus com a onisciência dele, quando ele escuta isso que Maria fala: cara, o que de alguma forma ele te disser para fazer, servente, faça, porque vai dar bom. O que Jesus está mandando você fazer, que ele tem te direcionado, independente de política, de economia, de opinião de A, de opinião de B, de opinião de C, faça, porque vai dar bom. Não sei se ele está te mandando plantar bananeira, eu não sei se de alguma forma ele está mandando você pegar uma água suja, porque ele vai fazer um milagre. Apenas faça, porque ele tem palavras de vida eterna para alegrar o teu coração. E eu imagino Jesus naquela hora, com a onisciência dele, dando um sorrisinho de lado, falando: cara, agora eles entenderam que eles precisam derramar sobre mim tudo aquilo que tem gerado ansiedade. Eles entenderam que a mim me foi dado todo o poder nos céus e na terra. A mim me foi dado todo o poder a pegar passado, presente e futuro e mudar, trocar, e comprimir, e fazer o que tiver que fazer para poder abençoar. Agora deixa comigo, agora é minha parte. E aí começa o milagre. E tem um comentarista que eu gosto muito dele, William Hendrickson, que ele fala o seguinte: cara, não é à toa que ele coloca as 6 talhas, coloca a medida. 6 a gente sabe que é o número que representa um homem na Bíblia, é a 6ª letra do alfabeto hebraico, que é o Vav, representa o homem. E aquelas águas, pasmem vocês, vou dificultar ainda mais a vida de Jesus, não eram águas potáveis, eram águas de quê? A Bíblia fala, ela dá essa pista sobre isso, eram águas que eram usadas para purificação, para lavar a mão, para lavar pé, para lavar rosto, porque é tudo de terra, eles andavam e precisavam disso. E aí ele falam que tinham 6 talhas, cada uma cabendo aproximadamente de 60 a 100 litros. De 60 a 100 litros. Estou falando de 600 litros aproximadamente. 600 litros aproximadamente. E Jesus, ele pega aqueles 600 litros de água ruim, não era água boa, não era água para os convidados beber, e ele simplesmente, para mostrar que ele era o Senhor do tempo, ele comprime o presente no futuro. Você concorda comigo que para fazer um vinho bom, no mínimo, você tem que tomar alguns meses, no mínimo, ou anos, até você plantar uma uva Cabernet, Sauvignon. Para você plantar, fazer o que tiver que fazer, armazenar, crescer, fermentar, papapá, no mínimo alguns meses ou anos, dependendo da qualidade do vinho. E Jesus mostra que ele é o Senhor do tempo. Ele pega aquilo que estava afligindo o presente, ele pega aquilo que estava colocando problema num futuro incerto e simplesmente comprime em um ato. A Bíblia relata que ele faz o melhor vinho, o vinho mais saboroso, a ponto do mestre de cerimônia chegar para o noivo, chamar a atenção do noivo e falar o seguinte: cara, por que você deixou o melhor vinho por último? Eu sei que o vinho que você comprou aqui primeiro já era bom, mas, cara, geralmente o nego pega o primeiro, o melhor vinho, dá de primeiro e depois vai passando e deixa o último vinho, o que não é tão bom vinho, para depois.
Ele simplesmente pega e comprime presente e futuro. Aquilo que estava trazendo ansiedade, aquilo que estava trazendo problema, aquilo que estava trazendo angústia no coração. E simplesmente ele bota a vírgula dizendo o seguinte: eu sou essa palavra que traz vida, que traz tempo, que traz cura, que traz libertação, que alegra o teu coração. Deus vai apertar na tua vida. Escuta o que eu estou te falando. Mas para quem? Não sei. A tecla forward. Sabe aquela teclazinha no teu videocassete? Que acelera. Grava isso no teu coração. Deus vai comprimir o tempo. De presente para o futuro. O melhor vinho. Para o melhor vinho. Jesus não precisava fazer aquilo. 2 pontos que eu quero tratar contigo aqui também. Jesus não precisava fazer aquilo, Brunão. Razão. Não precisava. Acabou o vinho, acabou. Toma água, cara. Toma licor. Toma aí, cara. O que eu tenho a ver com isso? Acabou o vinho, acabou. O que eu tenho a ver com isso? Acabou o milho, acabou a pipoca. Precisa disso. Não é assim que a gente faz às vezes. Cara, acabou a bebida. Chegou lá em casa, cara, acabou o vinho. Acabou a Coca-Cola. Toma água, toma Guaraná. Como que tem? Jesus mostra um ensinamento para mim e para você aqui. Ele está preocupado em te ver feliz, cara. Das menores coisas, às maiores coisas. Ele tem impacto com a palavra dele em te fazer feliz. Ele pega justamente aquilo que parecia assim, grande, que era uma questão, mas ele não tinha nada a ver com isso. E ele realiza o desejo do coração daquela galera que está ali para mostrar, dizendo o seguinte: eu tenho prazer em te ver feliz, meu filho. Eu tenho prazer em te ver feliz, minha filha. Eu sou um Deus bom. E eu tenho prazer de fazer milagres na tua vida, desde aquilo que você acha que é pequeno, até aquilo que de alguma forma que você acha grande. Eu tenho prazer de te abençoar e te ver feliz. Às vezes a gente acha que Deus só está operando em grande escala. Câncer, ressuscitando. Sabe aquele sonho que você acha que é pequenininho? Você fala, deixa que eu resolvo sozinho. Jesus está falando hoje para você, cara, eu tenho prazer em te ver feliz. Eu tenho prazer em te ver feliz. Não me busca somente. A gente fica com medo às vezes de buscar Jesus. A gente foi ensinado pela religião, a gente foi ensinado por todo mundo. Pastores, padres. A gente tem que incomodar um pouco Jesus. A palavra nos mostra que Jesus, ele gosta de nos servir. Não, Rafael, pelo amor de Deus. Pedro falou a mesma coisa, tá? Quem é você para lavar meu pé, Jesus? Nem parte comigo você tem, Pedro. Então lava meu pé, minha cabeça, meu corpo, minha alma, faz tudo. Acredite, você tem um Pai. Ele ama te servir. Ele ama te servir. Ele ama atender os seus anseios. Ele ama te ver feliz. Ele é a vírgula de Provérbios 12, dizendo, eu sou a palavra rema, que tem que te acompanhar 24 horas para se tornar o seu coração e a tua vida feliz. Um outro ponto muito legal. Você lembra da tentação de Jesus? Satanás fala o que para Jesus? Transforma o pão Transforma a pedra em? Eu mesmo já dei a resposta. Né? Transforma a pedra em? Jesus ele poderia ter escolhido aquele momento para fazer um milagre físico-químico. Comprimir o tempo, transformar a pedra em pão. Parou para pensar nisso? Poderia ter escolhido aquele momento. Mas ele escolheu o momento de transformar água em vinho, fazendo um processo físico-químico, justamente porque ali ele encontrou pessoas que o escolheram derramar o coração diante dele em confiança, e não simplesmente movido por pressão. Escuta, o teu Deus, o meu Jesus e o teu Jesus não se move por pressão. Não se move porque você chora muito, porque você se esperneia, porque você dá ataque de piti. Eu vou embora, eu não vou mais para a igreja, eu não vou ler mais a Bíblia.
Ele não se move por conta disso. Ele não se moveu para transformar pedra em pão. Por conta de pressão de Satanás, por conta da fome, por conta de simplesmente o momento está impulsionando por aquilo. A única coisa capaz de mover Deus é o quanto eu creio e eu descanso nele. A tua pressão, a tua cobrança em cima de Deus, o teu dízimo, a tua quantidade de oração, a tua gritaria, o teu bate-pé, a tua mimadice, não é capaz de mover a Deus. A única coisa capaz de mover a Deus é a tua fé e o quanto você descansa nele. E foi exatamente isso que Maria fez. Olha o Filipenses, o que Paulo fala aos Filipenses 4:6. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quantas coisas? Todas. Bem? Todas as coisas conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Rafael, isso é muito fácil você falar. Muito fácil. É muito fácil. Sabe, eu estou há 2, 3, 5, 10 anos lutando contra a minha depressão, contra a minha ansiedade. Você não sabe o que o meu vizinho, a minha mulher, meu esposo, você não sabe o que tem passado. E olha, são crentes, hein? Vêm para a igreja, são católicos, estão lá, tomam ceia, dão dízimo, entregam, porque eu sei que entregam, porque eu sei porque eles oram. Eu vejo eles orando. É muito fácil falar. Talvez você está com a vidinha bem tranquila, bem resolvida, te conheço. Só quero que você dê um stop nisso daí, esses pensamentos que eu sei que atingem a tua cabeça. Isso quem falou, quem está te falando não sou eu. Isso quem falou e quem escreveu foi Paulo. Paulo, quando escreveu isso daqui, você sabe o que ele estava passando? Sabe o que ele estava passando? Ele estava fugindo de Jerusalém porque os judeus queriam matar ele. Ele apelou para César. Foi embora, entrou no barco, passou naufrágio, fez e aconteceu. Chegando lá, foi-lhe concedido ficar numa prisão na própria casa dele, que tinham que alugar lá. Ficou simplesmente 2 anos. 2 anos. 2 anos. Esperando o julgamento de César. Foi de novo procurar os líderes do judeu em Roma, deu querendo matar ele. E aí, mesmo sabendo disso tudo, Paulo escreve para mim e para você dizendo o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu te garanto que você não está preso. Eu te garanto que você não sofreu a metade que Paulo sofreu. E a minha autoridade para falar para você sobre isso não está baseada na minha experiência, mas naquilo que a palavra me dá como direito de falar para você. Não me importa se você está 10, 15, 2 anos, o tamanho do seu problema, o maior problema do mundo que você está vivendo, a maior ansiedade, a maior depressão do mundo, eu continuo ficando com a palavra. Então o que você pensa e o que a palavra fica, escuta o que eu vou te falar, eu fico com a palavra. Eu fico com a palavra. O que o teu vizinho pensa, a experiência do teu vizinho, o que ele está passando, o que tua mãe está passando, duvida entre ele e a palavra com quem eu vou ficar. A palavra. E a palavra me garante que se Paulo, diante de tudo que ele viveu, ele ainda teve coragem de falar, cara, eu entrego tudo, em súplica, em ação de graças, crendo, sabendo que a paz dele, que excede todo entendimento, uma hora vai encher a minha vida. Não importa da prisão que tenha aprisionado a tua cabeça, daquilo que tem tocado o seu trabalho, daquilo que tem tocado a tua família, daquilo que tem tocado o teu futuro, eu declaro entrega, porque é fiel Deus, é Deus a palavra dele. E a paz que excede todo entendimento, ela guardará a tua mente e o teu coração, hoje, amanhã e para todo sempre. Eu fico com a palavra. Eu escolho ficar com a palavra. E eu imagino muito, eu não sei nem se eu coloquei aqui, depois desses acontecimentos,
Depois desses acontecimentos todos lá em Caná da Galileia e tudo mais, o primeiro milagre, Jesus subindo para o Sermão da Montanha. E ele falando o seguinte, e ele provavelmente falando daquilo, lembrando do que ele viveu, junto com os discípulos, o que eles viveram lá. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas. Isso aqui faz muito mais sentido, muito mais parecendo talvez do que quando você leu simplesmente uma recitação poética de Jesus. Agora você pensando que ele viveu lá atrás, em Caná da Galileia, na multiplicação, na transformação da água para o vinho. E logo depois ele vai e faz o Sermão da Montanha, lá no Mateus 6. Logo depois ele vai para poder falar isso. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que preocupado, preste atenção nisso, consegue acrescentar 1 hora a mais da vida sobre aquilo que você está preocupado? Porque, preste atenção também nas aves do céu. Ele não se preocupa, Observem também as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam. Ok, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, também já foi. 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, mas amanhã não existe mais, é lançada no fogo, Ele também não vestirá vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se anseiem, não se preocupem com o que vai comer, o que vai beber, o que vamos vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o teu Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, da qual vocês já são justiça. A gente já tratou bastante sobre isso, vocês são justiça de Deus em Cristo. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem, não se inquietem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta o seu dia cada mal. A verdade é que tudo aquilo, Jesus dá a cola aqui para a gente, você se preocupa hoje. Cada sublingual que você toma, cada preocupação, cada vez que você vai para o hospital, cada crise de pânico que você dá dentro da tua casa, cada coisa que você dá na tua mulher, no teu noivo, na tua namorada, ou ao contrário, por conta de você estar nervoso em casa, como é que eu vou fazer? Nada disso, não sei se você parou para prestar atenção, vai mudar ou vai acrescentar alguma coisa daquilo que vai ser resolvido amanhã. Nada, só vai estressar e trazer mais problema. Entenda que você tem o Senhor do tempo junto contigo, ao teu favor, doido para comprimir o tempo, para te favorecer. Amém?